Atos, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo de número 7. Então, Atos 17, versículo 1 até o versículo de número 7. Os irmãos poderão acompanhar a leitura sentados, sem, porém, perdermos a reverência à leitura da palavra do Senhor. Então, novamente o texto, Atos, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo de número 7, onde está escrito assim. Tendo passado... Desculpa, deixa eu achar lá. Atos 17, do 1 até o versículo de número 7. Diz assim: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e que este é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram a Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, aos quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Até aqui a leitura. E eu já preguei esse texto algum tempo atrás, um bom tempo atrás, já quase, talvez bem no início do meu ministério aqui na igreja. E com a campanha desse ano, tendo como divisa o versículo 6, que nós temos aí no texto, eu comecei a pensar um pouco sobre o tema, eu comecei a pensar um pouco sobre a divisa, comecei a pensar sobre o contexto em que esse texto está escrito, e eu creio que nós poderíamos começar nesta noite, depois da leitura do texto bíblico, da palavra de Deus, poderíamos começar da seguinte maneira. No versículo 6, o texto diz que aqueles homens que conheceram Jesus, aquelas pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, eles foram impulsionados pelo Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Se cumpriu aquilo que Jesus mesmo havia declarado, que quando Jesus fosse para o céu, ele enviaria quem? O Consolador, o Espírito Santo, Espírito que haveria de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Espírito que nos faria, ou faria a igreja lembrar de todas as coisas que o próprio Senhor Jesus Cristo havia ensinado. Espírito que haveria de libertar os cativos das garras de Satanás, trazendo estas vidas aos pés do Salvador, que de fato liberta, porque dá a vida eterna. O pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. Agora, irmãos, nós temos o texto, já passando do meio do livro de Atos dos Apóstolos, são 28 capítulos, nós estamos no capítulo 17. O Espírito Santo impulsionou a igreja de tal maneira que foram organizadas viagens missionárias. E aqui no capítulo 17, a história registra que nós estamos na 2ª viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo está pregando o Evangelho, ele está impulsionado pelo Espírito Santo, anunciando a palavra de Deus, e então ele chega a determinada região, aqui é descrito como Anfípolis, Apolônia, Tessalônica, algumas cidades daquela época, e ele então, impulsionado pelo Espírito, está proclamando a palavra. E quando ele chega em Tessalônica, o texto mesmo registra, que a cidade inteira ela é
demovida, ela é impactada por aquela mensagem proclamada, a mensagem gloriosa do Evangelho. E para mim aqui já existe uma questão que nós precisamos pensar. Se aquelas pessoas foram impactadas, ou foram alvoroçadas, ou foram despertadas pelo Evangelho, isso denota, isso significa que, num certo sentido, as pessoas estavam confortáveis nos seus pecados. E quando o Evangelho, então, chegou naquela cidade, chegou na vida daquelas pessoas, as pessoas, então, foram demovidas, foram balançadas, sacudidas de fato, e foram desafiadas a se levantarem, a saírem desse conforto mórbido que, infelizmente, reina sobre os pecadores que rejeitam a graça de Deus e que rejeitam o poder de Deus. Portanto, o texto declara que quando a palavra chegou naquela cidade, o Evangelho, ele trouxe desconforto. E é interessante que, se nós formos pensar nos dias atuais, talvez a maior tentativa que a igreja tem feito na proclamação do Evangelho, na pregação da palavra de Deus, é, na verdade, fazer com que as pessoas que estão ouvindo se sintam o quê? Confortáveis. Mas o testemunho da palavra de Deus é contrário a isto. O testemunho registrado na história da igreja nos primórdios declara que quando o Evangelho era proclamado e quando o pecado era confrontado, quando era demonstrada a necessidade de um Salvador, as pessoas confortadas ou confortáveis nos seus pecados, elas eram desafiadas. E parece que 2000 anos depois, tempo passou e a igreja hoje está tentando, através da sua pregação, através daquilo que está sendo proclamado dos púlpitos, simplesmente não mais incomodar, mas confortar. Fazendo com que as pessoas se tornem mais confortáveis no seu próprio pecado. Mas nós temos que nadar na contramão desta vertente que as igrejas têm assumido. E eu creio então que este tema, este texto e esse contexto nos desafia ao fato de que quando alguém é alcançado pelo Evangelho, esta pessoa experimenta transformação. E infelizmente, irmãos, eu tenho que dizer isso, à medida que o tempo passa e à medida que o tempo tem passado, nós estamos reduzindo o cristianismo, e aqui eu uso a palavra cristianismo no sentido mais primitivo, porque cristianismo no sentido mais primitivo eram os imitadores do Cristo. Daí vem cristãos, que eram como se fossem seguidores, proclamadores, imitadores de Cristo. Muitas pessoas têm reduzido o cristianismo a simplesmente meras atividades na igreja, e lá de vez em quando uma pregação que, quando termina o culto, vamos embora, nem lembramos mais do que foi pregado, do que foi anunciado. Tal é a situação de conforto que hoje a igreja está enfrentando. Para muitos crentes, e então eu creio que agora, trazendo para o nosso contexto, para a nossa realidade, eu creio que muitos crentes acham que o Evangelho é simplesmente uma apólice de seguro contra o fogo do inferno. Alguém aqui tem seguro de vida? Deve ter. Você vai lá no banco, faz um contrato, e aquele contrato que você faz com o banco, ele disse, depois de um tempo de carência, se eu não estou enganado, 1, 2 anos, não sei quanto tempo de carência que você paga, e você está pagando em dias, se acaso, depois desse tempo de carência, porque se você morrer dentro da carência, o seguro não cobre nada, né? Mas passou o tempo de carência, você está pagando regularmente, e infelizmente acontecer alguma coisa com você, aquele contrato diz que você vai receber tanto. E parece que muitos crentes, e parece que muitos cristãos acham que o Evangelho é simplesmente isto. Bem, eu criei no Evangelho e agora eu estou absolutamente seguro, livre das chamas do inferno. E isto é verdade, porque segundo a Escritura, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas se nós limitamos o Evangelho a simplesmente a esta apólice de seguros, ou apólice de seguro, nós estamos tendo uma visão muito simplista e muito reduzida do que é de fato o Evangelho.
Segundo a Escritura, o Evangelho é a palavra que nos resgata para vivermos para a glória de Deus. Então, o Evangelho não só nos transforma nos momentos de atividade religiosa dentro da igreja. O Evangelho é para ser vivido de maneira integral dentro e fora da igreja. O Evangelho apresentado por Jesus, e Evangelho que foi fundamentado sobre o fato de que ele morreu e que ele ressuscitou. Jesus não morreu e ressuscitou somente para que nós pudéssemos ser perdoados dos pecados, simplesmente garantir o céu. Mas Jesus e o Evangelho que nos apresenta a Escritura, ele declara que ele morreu para termos vida e termos vida em abundância. Mas onde está a abundância da vida daqueles que creem? De fato, onde está esta expressão de abundância na vida dos que creem pela falta de motivação e pela condição tão confortável que nós muitas vezes estamos vivendo? Então esse tema da campanha de missões nacionais, ele vem muito a calhar com a realidade que toma conta das igrejas no Brasil e que toma conta também de nós. Porque nós estamos nos sentindo confortáveis e queremos mais confortos. E ainda, irmãos, eu devo dizer, isso não é um problema ter conforto, nunca foi um problema. Mas se nós nos acomodarmos e sentirmos que a vida cristã se resume a só isto, e eu vou falar sobre isso no último domingo, no encerramento, eu já vou até declinar o tema do sermão. O último domingo, o meu sermão, eu vou fazer uma pergunta e vou tentar responder essa pergunta. Por que que os crentes deixaram de evangelizar? Por que que a igreja deixou de evangelizar? Porque, na verdade, a igreja está na terra para quê? Para se reunir, tocar belos hinos, cantar e pronto? A igreja está na terra para isto? A igreja não está na terra para isto, irmãos. A ordem que Jesus deu aos discípulos lá atrás, ordem que os apóstolos espalharam pregando, proclamando e anunciando, ela serve para nós hoje também. Então nós temos que reunir, sim, aprender, aperfeiçoar a nossa fé, aperfeiçoar a nossa vida cristã, mas para exercitar bem os dons que Deus nos deu. Não é simplesmente uma condição inativa, confortável, como muitos estão vivendo. A verdade é que muitos perderam o fato de que o Evangelho, ele muda, transforma, altera o eixo gravitacional da nossa vida. O Evangelho de Jesus Cristo, ele centraliza toda a nossa vida em Cristo e não em nós mesmos. Eu quero ler um texto que ajuda a dar força para esse argumento. Alguém pode ler para mim? 2 Coríntios 5,15. Alguém que encontrar aí, por favor. Não saia de Atos, porque eu vou voltar para lá já já. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Observe o texto. O Evangelho modifica o eixo gravitacional de nós mesmos para Cristo. Olha para os irmãos verem o que o texto diz. Paulo está falando. Alguém pode ler? 2 Coríntios 5, 15. É interessante aí, não é? Ele morreu para aqueles que vivem, porque vida é quando nós cremos na morte e na ressurreição do Senhor, mas que esses que vivem não vivam mais para quê? Para si mesmos. Não é mais viver agradando a mim mesmo. Não é mais viver agradando ou tendo o eixo, tudo tem que girar ao redor de mim e do meu eu. Não, não. O Evangelho altera isto, centralizando o fato de que Cristo é o cerne da vida, é o centro da vida, é o eixo da vida. Isto é Evangelho. E certamente, esses homens aqui do capítulo 17, e nós também poderemos alvoroçar ou impactar com a nossa vida as pessoas e a nação, se nós entendermos isto, deixarmos de ser meros cultuadores do nosso eu, cultuadores do nosso egocentrismo e do nosso egoísmo, e nos voltarmos para o Evangelho querendo, Senhor, o que queres de mim? Senhor, o que queres que eu faça? O que queres da minha vida? Eis-me aqui, eu estou pronto, à disposição. E como falta isso hoje, irmãos? Pessoas que se disponham pelo Evangelho para dizer, Senhor, eu estou aqui.
à tua disposição, pronto para ser útil de alguma maneira nas tuas mãos. O problema é que nós queremos ser útil do nosso jeito. Queremos ser úteis da maneira que nós achamos que devemos. Mas quando uma pessoa se dispõe de fato, compreende a mensagem do Evangelho, ele vai deixar este estilo de vida egoísta, e por que não dizer mesquinho, para ser uma pessoa que tem Cristo centralizado na vida, percebendo que vida cristã não se limita ao ofício religioso simplesmente. Que vida cristã não se limita a ouvir um sermão uma vez por semana e daqui sair talvez nem se lembrando mais do que ouviu. Vida cristã é vida cultivada, é vida vivida aos pés do Senhor, é vida vivida em contemplação à pessoa do nosso Deus. Ser cristão é ir além das paredes do templo. Ser cristão aqui dentro é muito fácil, porque nós nos vestimos com uma roupa de religiosidade, entramos aqui e todos que nos veem, nossa, olha que belo cristão ele é. Mas e o que somos lá fora? Como somos? O que fazemos? O que falamos? De fato, o cristianismo precisa, ou nós como cristãos precisamos ir além. O que esse texto aqui nos ensina? Primeiro, que quando o evangelho chegava na vida das pessoas, as pessoas se sentiam desconfortáveis. Desconfortáveis porque o evangelho denunciava o pecado, denunciava a perdição dos pecadores e apontava que a salvação estava só em Cristo. O que esse texto nos ensina? Olha para os irmãos verem, versículo 1 e o versículo 2. Agora, pensando um pouco mais amplo no texto. Irmãos, quando Paulo ele chegou na cidade de Tessalônica, ele foi procurar quem? Os irmãos têm aí o versículo 2. Ele foi procurar quem? Onde ele foi? A sinagoga. E eu não sei se os irmãos já pararam para pensar nisso, mas o apóstolo Paulo, convicto do poder transformador do Evangelho, e aqui então está a lição inicial, nós precisamos saber aproveitar as oportunidades. Paulo chegou naquela cidade, foi procurar os judeus e procurar a sinagoga dos judeus, e ele entrou dentro do território intelectualizado e religioso daquele tempo. Sabe quem estava dentro da sinagoga? Os mesmos que mataram Jesus. Judeus, conhecedores da lei, conhecedores da Torá, conhecedores das profecias e talvez cumprindo aquilo que Jesus mesmo declarou a respeito desses religiosos. Jesus disse: vocês examinam as Escrituras, e elas falam de mim, mas vocês não querem vir até mim para terem vida. Paulo chega em Tessalônica, aproveitando a oportunidade que ele tinha, porque ele sabia do vínculo que ele possuía, por ser ele um judeu. Ele procura a sinagoga, e quando ele chega na sinagoga, a Bíblia diz que ele começa a arrazoar acerca das Escrituras. E observem o texto, que o texto vai dizer que ele fez isso por quantos períodos? 3 sábados. Possivelmente ele foi a primeira vez, nem deram atenção para ele. Talvez ele foi a segunda vez, e aí já deram talvez uma oportunidade para ele. E ele foi a terceira vez, e o texto mostra que quando Paulo percebia a oportunidade, ele aproveitava a oportunidade, e ele era persistente na oportunidade. Arrazoar, a palavra que está nesse texto, é uma palavra que significa que Paulo convocava a mente das pessoas para pensar. E infelizmente, o evangelho proclamado em grande parte na nossa nação hoje não quer mais chamar as pessoas para pensarem. O que importa é o seguinte: o pastor tem que pregar, o pregador tem que pregar, o missionário tem que pregar, e ele tem que falar, ele tem que ser agradável, ele tem que ter aquela voz bem suave. Ele tem que ser carismático, ele tem que ser
ter um palavreado assim bem envolvente, para que as pessoas que estão ouvindo elas se sintam confortáveis. Mas observe o texto. O texto diz que Paulo, arrazoando com eles, de maneira seguida, instando um sábado, instando outro sábado, instando outro sábado, ele estava arrazoando, e o que ele estava fazendo? O texto mostra que ele estava expondo e demonstrando, e isso nos leva à segunda questão. Expor e demonstrar aqui significa que quando alguém aproveita a oportunidade, ele vê a oportunidade, ele persiste na oportunidade, ele tem que, nesta oportunidade, falar com clareza. E Paulo fez isto. O texto diz que ele expunha e demonstrava ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse entre os mortos. E aqui, o apóstolo Paulo combina duas palavras. Aliás, Lucas, o autor, mas o texto diz expondo e demonstrando. Vamos fazer um teste? Se eu tirar uma dessas palavras, o texto faz sentido? Vamos ler o texto sem a palavra expondo, desde o versículo 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse. Faz sentido o texto. Agora eu vou tirar a palavra demonstrando e vou colocar a palavra expondo. Olha para os irmãos verem, vai fazer sentido do mesmo jeito. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo ter sido necessário que o Cristo padecesse. O texto faz sentido, tirando expondo ou tirando demonstrando. Mas o Espírito de Deus, usando Lucas, o autor sagrado, coloca as duas palavras com qual intenção? Muito simples. Quando Paulo chegou na sinagoga, o hábito na sinagoga era pregar usando qual texto? O Antigo Testamento. Então Paulo esse expondo significa exatamente fazendo isto, mostrando na escritura do Antigo Testamento as profecias concernentes ao Messias, as profecias concernentes a Jesus. E ele demonstrava isto, apresentava isto, e o texto usa a palavra demonstrando como se ele estivesse dizendo assim, olha, esse personagem que aparece aí na escritura de vocês é o Cristo que morreu há poucos dias. É o Senhor Jesus que veio a Jerusalém e que morreu na cruz para salvar. E o texto diz claramente isto. Paulo aproveita a oportunidade, ele persiste na oportunidade, e ele aproveita essa oportunidade com clareza, pregando, anunciando e proclamando. Se nós, irmãos, queremos impactar, e aqui eu posso reduzir ou ser reducionista, para nós começarmos a impactar a nossa nação, nós temos que começar a impactar, sabe primeiramente quem? Nossa família. Nossos vizinhos, nossa cidade, nossos amigos. A visão ideal é que nós, pelo Evangelho, transformados, entendendo que Evangelho não é simplesmente reduzir a vida cristã a mero formalismo religioso, reduzir simplesmente ao fato que o Evangelho ou vida cristã se resume ou se restringe a esse ambiente, ainda que isto faça parte da vida cristã, a vida cristã amplia-se além dessas paredes. Quantas oportunidades Deus nos oferece diariamente, com um parente, com um vizinho, com um amigo, com alguém com quem você encontra, talvez na fila de um supermercado, na fila de um banco. Você precisa andar com seus folhetos para entregar, conversar, expor, demonstrar, porque a igreja está na terra para isto, proclamar, aproveitar as oportunidades, ser persistente nas oportunidades. Quantos aqui talvez já desistiram daquele amigo, daquele parente? Paulo não desistiu dos seus patrícios, os judeus inicialmente. Ele chegou em Tessalônica, foi procurar os judeus na sinagoga, foi um sábado, foi o segundo sábado, foi o terceiro sábado, pregar, anunciar, expor, demonstrar que as profecias proferidas no Antigo Testamento se cumpriam plenamente na pessoa de Jesus Cristo, a quem ele estava anunciando. Nós precisamos, irmãos, nos voltar para o Evangelho e entender que o Evangelho nos convoca e convoca os homens ao arrependimento.
Convoca os homens a tomarem a cruz e seguir. E novamente eu devo dizer, a mensagem proclamada hoje, simplesmente aqui eu cito o próprio material de missões, o que hoje está sendo proclamado é que as pessoas querem um caminho asfaltado, largo, sem pedágios e sem muitas curvas. Achei extremamente interessante isso. Pensando numa viagem. Os irmãos, quando já foram daqui para São Paulo, já foram pela rodovia Castelo Branco? A rodovia é literalmente asfaltada, larga, só tem alguns inconvenientes. Tem pedágio para valer e tem algumas curvas em alguns determinados lugares. Mas imagina, se você pudesse sair daqui e chegar lá em São Paulo numa rodovia igual a Castelo Branco, com poucas curvas, bem asfaltada, sem nenhum pedágio. Era o céu para nós, não era? Verdade? Era, em um certo sentido, era excelente. E muitas pessoas acham que o Evangelho e o céu, Deus, é assim. As pessoas querem servir desta maneira. Olha, bem, eu aceito o Evangelho como se fosse grande coisa aceitar, né? Eu aceito o Evangelho, mas eu quero agora um caminho asfaltado, largo, sem pedágio, sem muitas curvas. Eu tenho que dizer para você o que Jesus disse. Jesus disse assim que o caminho que leva para o céu é um caminho que começa com uma porta o quê? Estreita. E um caminho apertado. Vai pela Raposo Tavares para São Paulo para você ver. Só entender um pouco essa ideia. Até a ideia, né? O caminho estreito e o caminho largo para São Paulo. Castelo Branco e a Raposo Tavares. Vai para você ver. O Evangelho, irmãos, nos convoca a andar desta maneira. Entrar por essa porta estreita, por esse caminho apertado que conduz à vida. Há um pregador do século XVIII, George Whitefield, ele disse o seguinte, eu vou ler para os irmãos e vou repetir. Ele faz uma pergunta, o quê? Alcançar os céus com suas próprias forças? Seria mais fácil você tentar subir até a lua em uma corda de areia. O quê? Céu? Eu construo o caminho para o céu? Seria muito mais fácil você querer chegar até a lua subindo por uma corda de areia. Você não vai chegar ao céu se não for por Cristo. Ninguém vai chegar ao céu porque é bonzinho. Nós vamos chegar na presença de Deus com segurança na eternidade porque nós cremos no caminho que Ele preparou. Nós cremos e seguimos. Como Ele mesmo disse, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Os que caminham para o céu, caminham desta maneira, não simplesmente valorizando o seu ego, mas Cristo. Tomando a cruz significa disposto a ir até o fim da vida, seguindo esse caminho. Mas infelizmente não é essa a realidade de muitos cristãos hoje. E aí, o texto vai mostrar uma coisa importantíssima, que é a parte final. Ele diz assim, o apóstolo Paulo, ali no texto, ele prega, e aí você precisa estar preparado para as reações. Irmãos, uma coisa eu tenho convicção, como pregador. A minha intenção final em pregar, em proclamar, é ser fiel ao que Deus revela em sua palavra. Eu não estou nem um pouco preocupado com qual conceito que os irmãos vão ter de mim. Eu estou preocupado com o conceito que Deus terá de mim. E o conceito que Deus terá de mim, Ele declara na palavra, Ele mostra na palavra que quando o evangelho é pregado, tem diversos tipos de reações. E aqui Ele mostra duas delas. Versículo de número 4 diz assim, olha, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como uma numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. E quando eu estava estudando o texto, eu achei uma coisa interessante, assim, olhando para o texto. Por que não fala de homens? Os irmãos já observaram isso nas Escrituras?
Quando menciona a conversão, menciona em alguns pontos homens, mas quando se refere, diz que as mulheres se convertiam com maior, assim, uma maior número, as mulheres recebiam aquela mensagem. Será que porque o homem é duro demais? Não sei. Mas uma coisa eu sei, que quando o evangelho é pregado, algumas pessoas vão aceitar. Algumas pessoas vão receber. Algumas pessoas vão agradecer. Mas numa coisa também eu estou certo. Alguns poucos agradecerão e muitos vão perseguir. Olha para o texto no versículo 5 para os irmãos verem. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Qual era a intenção deles? Matar aqueles crentes. Matar aqueles cristãos. E muitas vezes, irmãos, as reações que nós vamos ter quando o evangelho é pregado é esta reação. Muitas pessoas vão querer matar você. Muitas pessoas vão dizer, esse pastor aí, coitado, esse irmão, esse crente, deixa ele para lá, ele não fala coisa com coisa. E infelizmente, muitas pessoas, por quererem a aceitação deste mundo, estão ignorando o fato de que servem inicialmente a Deus. Há um outro texto, e eu quero que alguém leia, por favor, Filipenses 1:29. Não sei se você já leu esse texto na sua Bíblia. Melhor, eu não sei se hoje as igrejas leem esse texto. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Aos Filipenses 1:29. Alguém pode ler para mim, por favor? Obrigado. Não, crente não sofre. Crente não pode sofrer, porque se ele estiver sofrendo é falta de fé. Já ouviram isto? Bem, então a Bíblia está errada. Porque a Bíblia está dizendo que foi concedido não somente a graça de quê? De crermos, mas também de padecer. Muito bem, Senhor, essa parte do crer é maravilhosa, é abençoada, mas essa parte de padecer não é comigo, não. E o texto está dizendo que isso é graça. Graça de crer e graça de padecer pelo nome dele. Você quer seguir uma receita? Comece a pregar, a denunciar o pecado, a opor-se contra o comportamento profano de alguns crentes e de algumas pessoas. E você vai perceber a oposição do inimigo de Deus, que é Satanás, e os seus comparsas. Comece a falar e a denunciar o pecado. Comece a denunciar o comportamento profano dos homens. Comece a repudiar o comportamento profano de alguns crentes. E você logo vai perceber a oposição. Porque uma coisa é fato, o evangelho, ele desconforta. E aí eu posso citar um pregador, chamado Spurgeon da África, ele disse uma certa ocasião assim: o evangelho é a mensagem que traz desconforto aos confortáveis. Traz desconforto aos confortáveis, para depois confortá-los com as verdades eternas. Não pense que a vida se resume a este mundo. Você está vivendo, trabalhando, se movendo e continue fazendo tudo isso, mas nós não podemos ter a vida nisso como se fosse um fim em si mesmo. Porque se a nossa esperança, segundo Paulo, se resume somente a esta vida, alguém pode completar o texto? Somos os mais miseráveis de todos os homens. E aqui eu cito uma irmã, uma certa ocasião ela estava conversando comigo, ela disse que quando ela estava na igreja, o pastor dela dizia isso para ela. Ela disse assim: quando você vai fazer uma viagem, como que você faz a viagem? Eu vou viajar amanhã, as malas já estão prontas, já está tudo organizadinho para eu viajar. Você não se prepara para viajar?
Se você for de carro, você tem que abastecer o carro, calibrar pneu, não é? Ver se está alinhado, não é assim? Pegar a mala, encher de roupa, saber qual roupa que vai usar. Se for as mulheres, elas levam 35 malas a mais, porque não sabe se vai estar frio, não sabe se vai estar quente lá. E isso é verdade, porque a gente sai, né? Chega lá, está frio. E levou só roupa quente, tem que comprar. Então o homem, deixa ela fazer a mala. É melhor do que comprar, chegar lá, né? Não é assim? Você se prepara para viajar. Você está se preparando para viajar, irmãos? Para o céu? Não, pastor, esse negócio de céu, eu não quero morrer agora. Não estou dizendo que eu quero que você ou que eu quero morrer. Mas eu estou dizendo, como está a sua mala para a eternidade? Para essa viagem que um dia nós vamos fazer. Como será que nós estamos vivendo como crentes neste mundo? Achando que ser crente é circunscrito só a esse lugar aqui? E lá fora, só conforto. Só conforto. Não. Nós temos que proclamar, anunciar, se queremos que a nossa vida seja uma vida que traga impacto para a nossa nação. Começa na nossa casa, na nossa família, nos nossos vizinhos, nos nossos amigos, vidas que de fato façam diferença, que mudem o comportamento das pessoas. Paulo demonstra no texto que ele aproveitava as oportunidades com persistência. Primeira vez, talvez eles não deram ouvido. A segunda, talvez também não. Na terceira, ele continuou, ele insistiu. Ele não foi aquele tipo de gente, como a gente encontra por aí, né? Que vai lá, ele não ouviu mesmo, então estou livre do sangue desse condenado. Não é assim? Não. Persistência. Sabedoria. Paulo diz assim, a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal. Lembre-se que quando as oportunidades aparecerem, aproveite e fale com clareza. Centralize o que você vai falar em Jesus. Fora de Jesus, tudo é periptório. Fora de Jesus, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ele é o centro, o foco da nossa mensagem. Paulo fazia isto. Vocês saibam que Ele é o Cristo que eu vos anuncio, Paulo diz. E lembre-se de uma coisa. Quando você pregar, aproveitando as oportunidades, falando com clareza, algumas pessoas vão aceitar. Algumas pessoas vão reagir e dizer, eu creio nesta mensagem. Mas você vai perceber também que existem muitas pessoas que vão repudiar e rejeitar a mensagem. Especialmente se você começar a denunciar o pecado, opor-se ao comportamento profano, você logo perceberá a oposição do inimigo de Deus, que é Satanás, e dos seus comparsas. É hora, irmãos, de despertar. É hora de sair da zona confortável. É hora de levantarmos e pregar a palavra. Eu termino meu sermão dizendo exatamente isto. Não foi dado a nós somente o privilégio de crer, mas também de padecer. Quanto temos sofrido? E eu sei que eu estou falando aqui, não é o que os irmãos estão ouvindo nas televisões. O que eu estou falando aqui não é o que está se ouvindo hoje nas mensagens dos pastores de mídia. Você nasceu para vencer. Você tem que ser vencedor. Esta é a tônica da mensagem hoje. Mas o Evangelho nos traz desconforto, porque ele mostra que somos pecadores e precisamos mudar esse comportamento. Deixarmos o profano, deixarmos o caminho e as tendas da perversidade e nos aproximar da pessoa gloriosa do nosso Deus. Se nós queremos vida que traga impacto, é assim que tem que ser. E eu espero que ao longo deste mês, tudo o que for feito aqui, Deus fale ao coração de cada irmão, para que sejamos efetivamente uma bênção nas mãos do Senhor.